Eu sou Maria Tereza Tedesco, professora de língua portuguesa, e estamos aqui hoje para mais um tempo de estudar, tratando da lógica do texto. E para começar, vamos ao agora, é a sua vez, como você já sabe. Vamos à leitura do texto. Cafezinho. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão o rapaz de ficar zangado, mas com um pouco de imaginação e bom humor, podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase: ele foi tomar um café. A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Para quem espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de esperar 2 ou 3 horas, dá vontade de dizer: bem, cavalheiro, eu me retiro. Naturalmente, o senhor Bonifácio morreu afogado no cafezinho. Um texto de Rubem Braga, O Conde, o Passarinho e Morro do Isolamento, da editora Record, de 2002. A proposta de questão é: as expressões que estabelecem uma relação de continuidade no texto são as seguintes. Então, um delegado, um homem e funcionário marcam essa continuidade no texto. As demais opções não correspondem a uma continuidade. Então, embora possa até parecer haver essa continuidade, você precisa voltar ao texto e analisar. Não dá simplesmente para marcar a resposta certa. O nosso tema de aula hoje é uma continuidade de O Texto é um Tecido. Nós temos O Texto é um Tecido 2, e eu vou tratar das estratégias lógicas de um texto, ou seja, a coesão se dá não só por substantivos e pronomes, mas também por conjunções e advérbios. Quero retomar, então, aquele nosso desenho sobre o entrelaçamento do texto. Então, vamos olhar lá. Não esqueçamos que o texto tem seus fios de trama, que constroem a sua tessitura, o seu entrelaçamento. Então, vamos retomar aquele fragmento para falar da continuidade das partes dentro do parágrafo, no caso, tá? E que se dá exatamente com substantivos e pronomes, de um lado, e conjunções do outro, no nosso exemplo. Vamos olhar, e eu quero que vocês prestem atenção no colorido, nas relações que estão coloridas. Vamos lá, um repórter lhe disseram ao repórter. Esse lhe substitui a palavra um repórter, né? Ele esperou longamente, o repórter esperou longamente. E observe ali, antes do chegou, o apagamento do pronome. Não há necessidade de usar aquele pronome. Então, um parágrafo, né, e um texto, ele pode ter essa conjugação dessas duas formas de continuidade. De um lado, os substantivos e os pronomes, e de outro lado, as conjunções, advérbios e preposições. Então, eu preparei um esquema para a gente verificar, visualizar essa relação. A coesão pode ser, então, por referenciação, com nomes e pronomes, como eu já disse, e por sequenciação, que diz respeito ao uso de palavras de ligação. Quais são as palavras de ligação na nossa língua, na língua portuguesa? As conjunções e os advérbios. Tá? Vamos passar, então, a uma sistematização sobre a coesão. Diz respeito aqui à coesão, à organização estrutural do texto. Essa coesão ela é tanto semântica, de significado, quanto gramatical. Por quê? Porque os elementos que marcam essa semântica do texto são os elementos gramaticais, linguístico-gramaticais. Um texto coeso é aquele que utiliza adequadamente os recursos linguísticos disponíveis na língua para atribuir uma unidade discursiva, uma unidade de sentido, ou seja, para dar essa textualidade, para marcar exatamente esse entrelaçamento entre as partes do texto.
O uso desses recursos está atrelado às características de cada texto, ao seu propósito comunicativo, considerando também o gênero discursivo. Então, eu não preciso ter, por exemplo, as conjunções marcando uma letra de música ou marcando um poema. Eu não preciso. Posso ter, mas eu não preciso, tá certo? A coesão por sequenciação promove o estabelecimento dessas relações semânticas com a presença explícita dos elementos de ligação ou com a implicitude deles. Eu não preciso ter necessariamente a conjunção ali naquele espaço da oração do período. Ela pode estar, as relações podem ser implícitas também, né? Por conta da organização da frase, a organização sintática da frase. As principais classes de palavras desse tipo de coesão são as conjunções, ou seja, que tipo de coesão é essa? Por sequenciação. As conjunções, as preposições e os advérbios, utilizados para estabelecer as amarras do texto. Vamos ao outro texto para analisar essas relações lógicas. Obesidade globalizada. Quando se pensa em crianças obesas, o contexto que vem à mente é o norte-americano. Afinal, desde o século passado, o país vem construindo uma imagem de superindustrializado, moradia dos famosos fast foods, o que explica os crescentes índices de obesidade no país. Porém, deve-se lembrar que vivemos em um mundo globalizado e todas essas empresas, agora em nível de multinacionais, alcançaram até os países menos desenvolvidos e estão fortemente presentes no Brasil. Eu vou olhar exatamente as relações lógicas por sequenciação, certo? Então, eu tenho ali no trecho, em vermelho, os elementos que fazem essa ligação. Quando se pensa em crianças obesas, o quando é um elemento lógico, coesivo, de sequenciação, uma conjunção que marca o aspecto, a semântica temporal, né? O aspecto temporal da situação. O contexto que vem à mente, esse que vem é um termo bem pontual que faz uma relação entre contexto e o restante do período. Vem à mente é o norte-americano. Logo a seguir, eu tenho afinal, desde o século passado. Esse afinal, ele é mais amplo, né, do que o que vem à mente e faz a ligação marcando, no caso, temporal, são marcas temporais, marcando então a relação entre afinal desde o século passado e o restante da oração. No parágrafo seguinte, eu tenho porém, que é uma conjunção que une ideias contrárias, né? A gente já tinha visto em outro momento o mais também, que une ideias contrárias, e ele faz essa relação entre o segundo e o primeiro parágrafo. A expectativa do leitor é que com este, porém, haja uma ideia que seja controversa, que seja adversa à ideia anterior. Também um elemento de ligação, um elemento coesivo do texto. Vamos ao segundo texto, cujo título é Felicidade. Também é um fragmento. Felicidade, qualidade ou estado de ser feliz. Logo, o que é ser feliz? Segundo o dicionário Aurélio, ditoso, afortunado, contente, alegre, bem-sucedido, bem lembrado. O objetivo de muitas pessoas é sempre estar em busca dela. Mas é possível estar sempre feliz? A não ser que você ignore todas as decepções e momentos desagradáveis de sua vida. Então, o que fazer? Não tente que cada minuto de sua vida seja de plena felicidade. Bem, faça o que quiser. Se quiser ler algo, leia. Se quiser assistir a um filme, assista. Se quiser jogar algo, jogue. Se quiser escrever algo, escreva. Se quiser ser feliz, seja. Se não quiser, não seja. Então, eu também marquei com o vermelho as partes desse texto e eu começo logo na primeira linha com a presença do logo. Felicidade, qualidade ou estado de ser feliz. Logo, o que é ser feliz? É uma puxada ali para uma conclusão, ou seja, o enunciador, o produtor do texto, quer mostrar para a gente alguns dados conclusivos sobre essa questão, a qualidade ou estado de ser feliz.
E aí ele chama, né, esse enunciador chama um argumento de autoridade, segundo o dicionário Aurélio, e lista, né, alguns sentidos da palavra felicidade. E a seguir ele põe, mas é possível estar sempre feliz? Ele se utiliza da palavra desse argumento de autoridade e depois ele vai contrapor essa ideia que é apresentada logo de início, a partir da assertiva que ele faz, felicidade, qualidade ou estado de ser feliz, para trazer uma oposição, uma diversidade em relação às ideias. Ele abre, então, a frase seguinte com o conectivo mais e segue o seu texto e depois, muito interessante, que ele pergunta, então, o que fazer? Né? Um elemento de continuidade que alguns autores dizem ser um elemento da oralidade, mas que aparece muitas vezes no texto, marcando essa sequência temporal. Da mesma forma, o enunciador diz assim, bem, faça o que quiser. Esse bem marca essa interlocução entre o produtor do texto e o enunciador, mas também indica ali uma continuidade. Bem, faça o que quiser. E o que eu acho muito interessante no trecho produzido por um aluno do 9º ano é que ele elenca uma série de elementos com a conjunção, o elemento conjuntivo ser. Se quiser, faça isso, se quiser, faça aquilo, se quiser, faça aquilo outro. Ele elenca 6 condições para o ser feliz, que fecha a ideia defendida por ele nesse texto sobre a felicidade, ok? Agora, como você já sabe, é a sua vez. Você deverá fazer a leitura do texto de autoria de Arthur Shechel. Aproveite antes que acabe. E nós usamos esse texto para propor uma questão sobre o tema do nosso encontro de hoje, que diz respeito às relações lógicas do texto, especificamente a coesão sequencial. A palavra ou, ao longo do texto, estabelece uma relação de, e aí nós apresentamos 4 alternativas de resposta. Eu espero que você tenha aproveitado a aula e, mais do que isso, hoje você tenha feito uma relação entre a coesão sequencial, por sequenciação, e a coesão por referenciação, 2 mecanismos muito importantes para dar coesão ao texto. Até lá, até outro dia.